Então, boa noite. A aula hoje é uma aula sobre metodologia fonética, mas a gente vai falar um pouquinho da consciência fonológica, que ela está muito ligada à metodologia fonética. Vocês vão entender que essa base de consciência fonológica, ela é a direção para a gente seguir aí na alfabetização. Nas nossas aulas anteriores, quem não assistiu, vai lá, assiste a primeira aula, assiste a segunda aula. Na primeira aula eu falo sobre o conceito de autismo, na segunda aula a gente fala sobre algumas bases que são pré-requisitos para alfabetização, e hoje a gente vai falar sobre a metodologia fonética, que engloba aí a consciência fonológica. A gente vai falar sobre a consciência fonológica. Por que ela é tão importante e quais são os passos que a gente vai dar para poder começar a alfabetizar uma criança, né, um adolescente, ou até mesmo um adulto com autismo, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho de que qualquer criança, para aprender a ler e escrever, ela precisa, ela precisa de pré-requisitos, né? Que são bem básicos, como, por exemplo, conhecer a cultura escrita, né? Conhecer a nossa cultura, compreender como funciona o sistema de escrita, para qualquer criança, seja ela autista ou não, ela precisa compreender como que funciona esse sistema de escrita, e ela precisa também se apropriar desse sistema de escrita, que a gente chama, se apropriar do sistema alfabético. Ela também precisa desenvolver conceitos, né, e procedimentos necessários, como, por exemplo, ela precisa produzir pequenos textos, ela precisa desenvolver a fala, a oralidade. Então, são coisas que qualquer pessoa precisa para ler e escrever. Então, não é diferente uma criança com autismo. Então, quando a gente tem uma criança com autismo, a gente sabe que ela apresenta algumas necessidades, né? São necessidades específicas. A gente vai falar, nas outras aulas, a gente vai falar sobre o ABA. O ABA é a ciência que traz a direção para a gente entender o comportamento, para a gente analisar o comportamento e para a gente aplicar, mediante um comportamento, uma intervenção, uma ação. Então, a gente vai usar muito análise do comportamento para alfabetizar uma criança com autismo, um adolescente ou um adulto também com autismo. Então, a gente precisa entender primeiro que a alfabetização ela é igual para qualquer pessoa. Então, os passos que a gente vai seguir é que serão diferentes, porque a pessoa com autismo ela apresenta comportamentos que são comportamentos diferentes, muitas vezes, de uma criança sem autismo. E aí que está o desafio. Nosso desafio vai estar aí. Essas primeiras aulas são teóricas, mas vocês vão ter aulas mais práticas, onde vocês vão observar que um comportamento, né, eu vou mostrar vídeo para vocês de algumas sessões que são autorizadas, né? Porque eu não posso mostrar criança, mas algumas que são autorizadas, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês o comportamento dessas crianças, como é importante vocês trabalharem. Mas vou mostrar para vocês também as atividades e os passos que a gente utiliza. Vou só passar aqui esse slide. Aqui vocês vão receber esse material muito teórico, mas a gente precisa saber que a gente vai usar muito para fazer também a alfabetização o entendimento das hipóteses descritas. Então, a gente precisa saber que existem as fases, né, da leitura e da escrita. E a gente tem a Ana Ferreiro, né, e a Emília Ferreiro, desculpa, e a Ana Teberoski, que são, né, autoras que nos baseiam aí para essa prática da alfabetização. Então, você vai ter o quê? Uma direção dada pelas autoras de como que a gente pode estar ajudando essas crianças aí a conhecer um pouco mais desses processos de escrita. Nós temos a primeira etapa, né, que a gente chama de a primeira hipótese aí de escrita, que é chamada de pré-silábica, que é aquela base ali
onde você tem lá no seu paciente, no seu aluno, aquela escrita que é uma escrita esporádica, espontânea. Tem rabisco, mescla muitas vezes números, você não entende muitas vezes o que a criança está querendo dizer, porque ela mescla muitos caracteres, às vezes ela coloca um caractere que não é uma letra, ela coloca um símbolo qualquer, ela coloca um número, e aí ela não tem muita noção aí de percepção, né, do que realmente é uma letra. E ela não diferencia letras de números. Ela não diferencia, na verdade, letras de nenhum outro gráfico. Então, a gente tem o que a gente chama de escrita pré-silábica. E essa é uma base muito importante, porque a partir dessa escrita pré-silábica, a gente já consegue perceber que a criança ela vai dar o primeiro passo aí para ter o quê? Uma escrita silábica. Porque quando ela começa a escrever sem se preocupar com sons. E quando ela se torna silábica, ela já começa a perceber que ela tem sons, que tem som. Então, olha, aqui tem um exemplo para vocês. Aqui, ó, palavra brigadeiro. Olha como a criança possivelmente escreve a palavra brigadeiro, né? Ela mescla várias letras, J, A, L, R, I, H. Olha a palavra bolo. Ela mesclou várias letras. Refrigerante. Mesclou várias letras. Pastel, bala. E a criança também, ela não tem sequência, né? Por exemplo, de sons. Ela coloca aleatória, ela não tem muita percepção. Mas ela tem uma preocupação aqui, deixa eu voltar aqui. A preocupação dessa criança é diferenciar os caracteres. Ela diferencia, geralmente ela não coloca a mesma letra para representar, por exemplo, uma palavra brigadeiro. Ela coloca o J, ela coloca o J, A, L, R, ela coloca várias letras para que ela possa fazer o quê? Uma associação daquela palavra. Então, ela diz, essa aqui é a palavra brigadeiro. E assim a criança faz uma leitura, né, pré-silábica. Então, quando você começa a perceber que a criança ela está nesse nível, você quer introduzir aí uma intervenção, você quer ajudar a criança a se tornar alfabética, que é o nosso objetivo. Mas para isso você precisa saber que essa criança ela precisa ter uma base, como a gente falou lá na segunda aula, né, na aula anterior, que a base é o quê? É o pré-requisito. Então, qual é o pré-requisito que a gente precisa ter para fazer uma intervenção aí e alfabetizar? A criança sentar, a criança olhar, a criança escutar, né? A criança ter um pré-requisito. E a gente sabe que a criança com autismo, ela muitas vezes não tem esse pré-requisito. E ela tem vários comportamentos que são desafiantes, não é verdade? E esses comportamentos desafiantes que nos fazem pensar e nos fazem, muitas vezes, nos ficar. Nós, profissionais, ficamos apavoradas muitas vezes. Então, nós não conseguimos alfabetizar em algumas situações as crianças que têm comportamentos desafiadores. Então, isso serve para qualquer profissional. Dentro da minha prática clínica, já de quase 10 anos, eu já tive a oportunidade de alfabetizar muitas crianças com autismo. E crianças que tinham comportamentos desafiadores. E essas crianças, elas precisaram primeiro de uma intervenção comportamental para depois eu entrar de fato no processo de alfabetização tradicional, dentro de, lógico, da metodologia diferenciada, mas ela precisou passar por uma intervenção comportamental. Então, para ela se tornar silábica, que é a hipótese que a gente vai almejar que a criança que a gente vai atender esteja, ela precisa começar a prestar atenção aí nos sons.
ela precisa começar a perceber que eu falo e escrevo, e que a letra, ela tem um som, juntando com a outra letra, faz outro som. Então, ela começa a fazer aí uma representação e uma percepção entre a fala e a escrita, mas ela ainda não escreve corretamente a palavra. Então, se você for perceber, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, olha, a palavra rinoceronte. Olha só como foi escrito aqui. G-E-L-F. Por quê? Porque a criança percebeu, por exemplo, ri, no, se, ela já se bagunçou todinha e ela percebeu que tem um E, aqui é um C, não é um G, gente, aqui é um C. Um C, um E, ó, ri, no, se, ó, ela percebeu o C, percebeu o E, ron, T. Ron, esse ron, muitas vezes pode, para ela, pareceu ter um som de L mesclado com F, então a criança ainda fica confusa, não tem essa percepção ainda aguçada. Olha aí, hipopótamo. I-T-C-U-A. Então, há uma percepção hipopótamo. Então, ela percebe alguma coisinha do som. Elefante, ó, girafa. Então, há uma percepção. Ela já consegue ser silábica aqui, mas ela não tem um valor sonoro que a gente chama. Ela percebe sons, ela consegue perceber alguns sons, mas ela não dá o valor sonoro que a gente quer. Gente, esse é o cenário da maioria das crianças autistas das escolas. É o cenário da maioria das crianças autistas. São crianças silábicas sem valor sonoro. Ou são crianças pré-silábicas que ainda não caminharam para a silábica. Mas o cenário da faixa etária que a gente já queria que fosse alfabetizada, por exemplo, 11 anos, 10 anos, é esse cenário que a gente percebe. Então, é esse desafio aqui, é trazer essa criança que já conhece o alfabeto para o valor sonoro. Esse é o nosso desafio. E a gente vai conseguir com mediação comportamental e com a técnica adequada dentro da consciência fonológica. Então, quando ela se torna silábica com valor sonoro, a gente espera aí que essa criança ela já tenha uma percepção aí do que realmente cada som representa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma escrita aqui, por exemplo, o nome da Ana Beatriz, né? Tem 5 anos já, mas olha só como ela escreveu a palavra apagador, A-P-H-O. Então, ela determinou que seria apagador. Porque H, ó, apagar, G, o G, assim, ela percebeu o nome H. Então, isso aqui é uma criança silábica que já tem um valor sonoro aí, mas ainda não é alfabética. Então, olha aqui, caderno, K-E-O. Lápis, lá, B. Olha só como ela colocou. Giz, X-O-I. Aqui tem o lápis é colorido, tentou fazer uma frase. Aí colocou U, lá, E, U, O, I, O. Viu como ela já tentou dar um valor sonoro aí para a palavra, né, para tentar formar uma frase. Então, esse aqui esse nível aqui que a criança se encontra, a gente precisa comemorar muito quando a criança já está nesse nível, porque aqui o passo é bem menor para que ela se torne alfabética. E a gente vai precisar estar bem direcionada aí na estratégia para poder transformar essa criança em alfabética. Aí a gente chega, né, nessa preocupação aí de que ela é silábica alfabética, quando a gente percebe
que ela já consegue formar frases, que ela já consegue fazer a escrita de palavras, mas ela ainda não tem ainda uma grafia correta, ela não tem uma ortografia correta. Ela escreve de uma forma, muitas vezes, como ela fala. Né? Então, olha aqui, por exemplo, nessa aqui, esse exemplo aqui, a criança colocou, a Maria Júlia. Hoje é do MGO, que é o domingo, né? Ela queria colocar hoje é domingo. Pede cachimbo. Hoje é domingo, pede cachimbo. Mas olha como ela faz a escrita. Então, ela ainda não tem uma percepção. Mas aqui a gente já pode notar que existem sons dentro da sílaba e também que a criança já consegue perceber que aquela palavra ela é diferente da outra palavra. E aí ela vai montando e vai formando o quebra-cabeça e montando as frases. E assim a gente chega na fase alfabética, né, que é a fase que a gente tanto quer, que é que a criança escreva, que a criança leia, mas ainda temos aí vários desafios também em relação à ortografia. Mas o que a gente quer, o que os pais querem, o que a escola quer, é que a gente auxilie nesse processo que a criança se torne alfabética. Muitas crianças autistas, elas não conseguem se alfabetizar, chegar a esse nível de escrita alfabética por conta de comportamentos, de questões comportamentais. Às vezes não é nem o cognitivo, o intelecto mesmo da criança, é comportamento. Ela não tem atenção, ela não tem foco. E aí ela não aprende, ela não retém aquela informação na memória. Então, como que a gente vai alfabetizar essa criança, né? Que não tem essa atenção, que não consegue parar. A gente vai usar a técnica, né? Que é da análise do comportamento. A gente vai utilizar a análise do comportamento. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as nossas próximas aulas, né? Sobre a análise do comportamento. E a gente vai entender que a consciência dos sons vai fazer toda a diferença também. Mas o que é consciência fonológica, né? O que é isso? É a capacidade de compreender a maneira pela qual a linguagem oral pode ser dividida em componentes cada vez menores. Então, a gente consegue perceber que palavras, elas são decodificadas, elas são segmentadas, e que cada, por exemplo, letra pode se transformar, né, em fonema, e cada fonema pode se transformar em letras. Então, a gente vai entender que a percepção de sons é importante para a junção dessas palavras. E qual é a melhor forma de alfabetizar uma criança autista? Segundo estudos, a gente já tem aí vários artigos, várias literaturas que falam, né, que a metodologia mais adequada para alfabetizar uma criança com atraso no desenvolvimento é a metodologia fonológica e a metodologia fônica. Qual a diferença das duas? Né? A metodologia fonológica, ela vai focar na unidade do som. A alfabetização fônica, ela vai associar o som aos símbolos escritos. Então, a gente vai precisar das duas metodologias. A gente vai precisar da consciência fonológica e vai precisar também da alfabetização fônica, para que a criança consiga fazer esse processo. A consciência fonológica, ela vai te dar uma noção de que cada letra, ela representa um som, e que a alfabetização fônica vai me dizer que cada alfabeto eu preciso reconhecer, eu preciso nomear. Então, eu vou trabalhar o alfabeto junto com o som. Eu apresento uma letra e apresento um som para a criança. Então, a gente tem essa junção. A gente vai construir uma ligação entre o som da fala, né? Os sons da nossa fala, e a gente vai criar segmentos para misturar como que esse som ele chega até o ouvido, como é que ele chega?
qual é o início, qual é o meio e qual é o fim desse som. Então, assim, a gente vai trabalhar o processo de alfabetização. Então, a gente vai precisar da consciência fonológica e da alfabetização fônica. Como que a gente vai... Quais são os passos para alfabetizar? A gente vai começar alfabetizando com o processo número 1 da consciência fonológica, né? Ela divide em 5 estágios. Esses 5 estágios, eles são divididos em... O primeiro estágio é a rima e a literação. Então, a gente vai fazer atividades que envolvam rimas. Todo tipo de atividade que envolva rima, a gente vai trabalhar. Vai pedir para a criança parear a imagem que rima com a outra imagem, vai pedir para a criança parear a imagem que começa com aquela letra, que é a literação. Então, a rima e a literação é esse primeiro estágio. Então, o que eu puder separar de atividades que envolva a literação, ou seja, o que começa com A, o que começa com B, o que começa com C, eu vou trabalhar com a minha criança nesse primeiro estágio. No segundo estágio, eu vou trabalhar as partes das palavras. Cada palavra tem uma parte. Então, por exemplo, a palavra cadeado. Então, eu vou separar, vou segmentar. Cadeado. Cadeado. Então, eu fiz a separação. Então, a palavra cadeado, ela foi segmentada e ela tem 4 pedaços. E aí eu vou trabalhar com a criança aí nos pedaços das palavras. É a segunda parte. A terceira parte da consciência fonológica, eu vou trabalhar a posição dos sons. Eu vou falar para você uma palavra, a palavra bailarina. Bailarina. O que é o L, ele está no início, no meio ou no final da palavra? Bailarina. E aí, está no início? Está no meio? Está no final? A criança vai pensar qual a posição do som. A segmentação fonêmica, que é o quarto estágio. Nesse estágio, a criança ela vai precisar perceber já e se apropriar já da leitura. É uma criança que consegue perceber, por exemplo, palavras complexas, ela já consegue fazer associação de palavras um pouco mais difíceis, sons difíceis. CH, ela já consegue perceber os dígrafos. Então, a criança já tem uma segmentação, ela já faz uma segmentação, ela já consegue separar palavras de cunho mais complexo. E o último estágio, né, é a manipulação fonêmica. É aquele estágio também que ela já lê, escreve e se apropria também de todo o processo. Ela já consegue fazer a interpretação da leitura, ela já consegue fazer a associação, e ela já tem a percepção de que, por exemplo, a palavra xícara, né, ela é escrita de uma forma, ela pode ter som, por exemplo, x e ch. Ela já consegue fazer a separação e ela já consegue fazer a escrita correta da palavra, nesse último estágio. Então, o nosso objetivo é atingir essa escadinha aqui. Ó. Por isso que a gente vai precisar ter paciência, planejamento e entender das técnicas comportamentais. Aqui a gente vai falar sobre cada item da rima e da consciência fonológica, mas eu vou mandar esse material para vocês. O que eu quero mostrar para vocês são algumas atividades aqui que eu utilizo, como que eu faço para alfabetizar, para começar o processo. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui para vocês a atividade para mostrar para vocês. Eu utilizo tanto a plataforma do Word, como eu utilizo também os recursos que eu tenho no Drive, né? Eu tenho várias atividades que eu tenho no Drive que eu utilizo. Deixa eu só tentar abrir aqui para vocês verem, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui.
a gente poder. E eu vou mostrar para vocês um plano de ensino também, para vocês poderem montar com os pacientes de vocês, com os alunos de vocês. Tá, eu vou abrir aqui, porque está no. Está no. Está aqui no Drive. Também vou mandar para vocês um material, uma apostila, que essa apostila ela é do método fônico. Na verdade, ela é uma apostila do método da boquinha. Eu fiz um curso só de método da boquinha. Então, a gente tem vários materiais. Na verdade, é uma coleção completa, né, desse método, que é o método da doutora Renata Giardini. É uma coleção completa de atividades e tem o passo a passo de como você começar a atividade. Como que você vai a atividade, quais são as atividades que você vai desenvolver com a criança conforme a fase. Eu vou fechar esse aqui e vou mostrar o outro para vocês, senão eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Vou tirar aqui. Eu vou compartilhar essa atividade das boquinhas com vocês. Como que a gente vai começar a fazer? Primeiro a gente vai apresentar para a criança, a gente vai precisar apresentar para a criança separadamente os fonemas. Né? A gente vai ter cada fonema aí, a gente vai ter um som. Então a gente vai apresentar para a criança o alfabeto, que a gente também chama de fonema. Então, cada criança vai receber uma boquinha, né, que faz a referência a um determinado alfabeto. Então, o alfabeto fonético vocês vão receber, que é essa cartela de boquinhas. Deixa eu abrir aqui a cartela, para vocês verem. Eu vou compartilhar com vocês primeiro a cartela, depois eu compartilho a atividade, que ela não está indo. Vocês estão conseguindo ver? Está carregando. Então, ó, essa cartela, gente, vou passar para vocês. Como eu falei para vocês, esse material não é meu, esse material é da doutora Renata Jardim. É um material que é comercializado, tá? Então, só quem faz o curso de método das boquinhas, que é um curso extenso, e a gente tem uma riqueza de material assim maravilhosa, mas eu vou estar disponibilizando para vocês, que são as minhas alunas, e é o material que eu utilizo, tá bom? Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, você vai apresentar para a criança o fonema A. A criança vai levar essa cartela para casa, vai treinar o fonema, e a gente começa treinando os fonemas, as vogais. A gente começa com o alfabeto vogal. Então, a gente facilita para a criança apresentando o alfabeto vogal. Então, A, E, I, O, U. E assim a criança vai fazendo a associação. Boca, som. A. Quando a gente pega uma outra boquinha e a gente coloca A, I, ai, aí a gente faz uma brincadeirinha com a criança. E a criança começa a fazer a associação dos fonemas. E, eu. E assim a criança vai fazendo a associação.
Aí a gente tem as atividades, que são só atividades que vai trabalhar essa junção aí das vogais. E depois a gente tem as atividades que vão trabalhar as sílabas separadas. Então, a gente vai começar com a vogal. Quando a gente trabalha só vogal, que são os fonemas e as boquinhas, A, E, a gente trabalha o E e o E. E, E. O I, o O e o U, a criança vai fazendo associação também com as rimas. Então, nesse momento, eu já começo a trabalhar com a criança também com a rima, lá no primeiro estágio da consciência fonológica. Então, eu vou brincar com a criança. Aí eu entro lá naquela plataforma, por isso que eu falei para vocês que hoje a gente ia ficar mexendo muito aqui, eu ia estar abrindo as abas aqui para vocês verem. Aí eu vou lá na plataforma, deixa eu abrir a plataforma para vocês verem. E lá na plataforma eu vou pesquisar atividade de rima. Mas eu também tenho atividade de rima também nessa coleção das boquinhas. E eu tenho mais uma outra apostila que não é das boquinhas, mas é uma apostila também de metodologia fonética, que também tem atividade de rima. Mas eu quero mostrar para vocês aqui essas atividades, as atividades do Word Wall, dessa plataforma, porque é muito bom para vocês usarem, porque as crianças autistas, elas têm muita necessidade, gente, de fazer, de terem também algum recurso tecnológico. A gente apresenta para a criança alguns recursos tecnológicos, porque esses recursos vão ajudar na aceitação dela pela atividade. Porque muitas vezes elas não apresentam condição, por exemplo, de executar uma atividade. Então, aí a gente usa o recurso tecnológico. Então, você leva o seu tablet, você tem que ter um tablet ou um computador só para você trabalhar essas atividades. É importante que você tenha. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu quero que vocês observem aqui pela plataforma qual é a plataforma, quais são as atividades que tem lá. A gente vai separar atividades de rima, por exemplo. Aí aqui você vai consultar, você vai lá no. Pronto, abri aqui para vocês verem. Essa atividade aqui é a atividade que a gente vai trabalhar o fonema. Então, vou começar aqui. Ó, aqui a criança, trabalho muito nos meus atendimentos também online, por exemplo, essas atividades. Ó, letra A. Aí a criança vai lá, clica. Faz associação. O recurso tecnológico vai ajudar a criança autista a parar, a prestar atenção e se interessar pela alfabetização. E vamos fazer a boquinha? E tem! E parabeniza a criança. E assim a criança vai fazendo a associação. Letra I. Onde está a letra I? Aí a criança vai e clica. Muito bem! Aí você parabeniza a criança. Onde está a letra U? Nesse caso aqui, essa é uma atividade tecnológica, mas como você pode fazer para adaptar para uma atividade com recurso EVA, por exemplo, você pode ter as letrinhas de EVA e você pode imprimir essas boquinhas. Como é que eu faço? Eu vou tirar foto amanhã e vou mostrar para vocês. Eu imprimo essas bocas e eu eu meio que plastifico com aquela fita adesiva. Eu faço o revestimento dela com a fita adesiva.
Às vezes eu coloco EVA atrás para ficar mais durinha, às vezes eu coloco caixa de papelão, mas eu sempre deixo ali no formato que eu posso estar usando várias vezes. E também já plastifiquei, eu tenho também formato maior, grandinho assim, que eu mandei plastificar para ter um kit já dessas boquinhas. Mas se você não tem, você pode imprime uma vez só e faz faz a plastificação, né, com a fita adesiva. Ó, a letra O, aí pronto, a criança terminou o jogo, ela já fez boca, letra, e aqui nessa mesma plataforma, você vai abrir e você vai ter outros jogos também que você vai mostrar para a criança. Deixa eu sair daqui para vocês verem. Espera lá. Aqui você clica, aí vai aparecer, por exemplo, jogos de rima. Aqui tem. Então, vamos ver aqui um para trabalhar a primeira fase lá, que é a rima. Aí você procura aqui, ó. Aqui tem várias atividades. Deixa eu olhar aqui só uma atividade para vocês verem. Aqui tem várias atividades. Aí você clica aqui, ó. Mostrar esse daqui com a rima, que é da primeira fase da consciência fonológica. Então, assim, não tenho tecnologia na escola que eu trabalho, eu não tenho internet, eu vou ter que confeccionar os recursos para poder estar alfabetizando o meu aluno, o meu paciente. Não tem problema nenhum. Você pode fazer a confecção. Você pega a imagem, né? Qualquer imagem de um animal, ou você pode pegar o próprio, se você tiver brinquedo, faz associação e pede para a criança fazer uma colagem, ou para a criança fazer se ela tiver já a pega definida, ela pode fazer um risco, ou pintar a imagem que rima com essa imagem aqui. O que rima com gato? O que rima com gato? Carro? Sapato? Galo, barco. O que rima com gato? To. Aí a criança vai ter que prestar atenção lá no som e marcar. Sapato. E assim ela vai desenvolvendo a habilidade de rima. O que rima com mola? Mola. Bola. E assim a criança vai fazendo associação. Essa é é o primeiro estágio. Vocês vão começar a separar as atividades, vão anotando aí para vocês se organizarem, para vocês seguirem uma direção da consciência fonológica, comece a preparar imagens que vocês precisam estar mostrando o alfabeto e a boca, e depois vocês podem fazer, associar aí na mesma semana, mesclar uma atividade, um momento com a boca e outro momento com a rima. E você pode estar mesclando, e essa primeira etapa é bem importante que vocês precisam fazer para a criança poder adquirir essa habilidade. Então, que rima com macaco? Aí a criança vai fazer. Casaco. Certo, pessoal? Então, essa plataforma é uma indicação para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês a outra atividade que tem da metodologia das boquinhas. Deixa eu só aceitar que tem alguém pedindo para entrar. Aí eu vou mostrar agora outra atividade para vocês. Da, da coleção que eu falei para vocês, das boquinhas. Essa coleção. Só tem uma coleção que eu não posso compartilhar com vocês, que tem o meu CPF nessa coleção. Ela é justamente para a pessoa não compartilhar. Que tem o CPF da pessoa, mas
As outras eu posso compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa aqui, por exemplo, eu posso compartilhar com vocês. Essa que eu vou mostrar agora. Tá carregando aqui, gente. Só um minutinho. A conexão tá bem ruim. Tá. Aqui. Essa atividade já é uma atividade para desenvolver aí na criança a consciência de sílabas. Então, aqui a gente vai trabalhar com essa criança as bocas associadas às sílabas. Ó, se você for perceber aqui, é a letra F e a letra V, que é o comum da criança fazer confusão, né? A criança troca bastante, F com V. Porque a criança autista, ela tem dificuldade na linguagem, né, gente? Então, a fala dela, muitas vezes, ela é uma fala com comprometimento dos fonemas. Então, F, V é mais difícil para eles diferenciar. Então, essas bocas ajudam a criança a familiarizar com aquele som. Então, F, A, Fá, F, E, Fé. Ó, onde é que está? Vamos ver se vocês acertam. Vamos lá, vamos participar, criança. Onde é que está essa sequência aqui? Fá, Fé, Vi e Fó. Vamos ver se vocês acertam. Essa aqui, quem que acha que é o... Essa aqui vocês acham que é o Fá ou é o Vá? A primeira, é Fá ou Vá? Podem colocar aí no chat. Bora ver quem vai acertar. A segunda, quem acha que é o Vé? Ou quem acha que é o Fé? A terceira, quem acha que é o Vi? Ou quem acha que é o Fi? E a última, quem acha que é o Vó? Ou quem acha que é o Fó? Então, alternativa, a primeira seria qual? Vamos ver se vocês acertaram. A1, A1, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A1 é a Fá. A primeira é a Fá? Bora ver? Exatamente. A primeira é a Fá, acertaram. A segunda, olha a mão. É o som do V. O som do F é como se estivesse assoprando. E o V é um assopro mais tremido, assim. Aqui é o V, então seria Fá, V, Vi e Fó. Então a alternativa correta é a última, olha, Fá, Vé, Vi e Fó. Então essas atividades ajudam bastante. Então você vai começar a treinar também, você também terapeuta, você professor, é importante que você treine também, porque aí você consegue ajudar a criança. Cada fonema desse tem um som específico. Então, tá, o som do T é T, T. Então, eu vou ter que trabalhar o T e o A, tá, o T e o E, T.
Então, a gente vai trabalhando vários sons. Eu vou mandar também para vocês o vídeo com cada som, para vocês treinarem o som antes de trabalhar com a criança. É importante que vocês treinem o som para que vocês consigam passar para a criança, né? Para você aprender também para passar para a criança correto, o som correto. Então, essa atividade também vou mandar para vocês, tá bom? Outra sílaba também que confunde bastante, letra que confunde bastante a criança é a letra D, letra T. O D e o T. Confunde bastante também. Então, aí é uma outra possibilidade da criança aprender o som, fazendo também a articulação da boca, tá bom? Então, esse material eu vou mandar para vocês. Outro material também que eu uso bastante, deixa eu passar aqui. Ó, esse material que é bem legal, vocês vão aproveitar. O que eu sugiro que vocês façam? Que vocês imprimam e plastifiquem, que aí você pode ter esse material várias vezes, pode utilizar várias vezes no seu trabalho. É um material que é muito rico, vai ser muito importante para a alfabetização da tua criança. Deixa eu compartilhar aqui, eu vou parar aqui, eu vou compartilhar com vocês a outra aba, mas enquanto isso, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. A gente já está aberto para perguntas. Eu vou mostrar para vocês um programa que eu utilizo. Mas vocês podem fazer perguntas. Podem digitar aí no chat, se você tiver pergunta, por favor. Enquanto compartilho aqui o programa de ensino trimestral, que a gente vai aprender. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a aba, mas eu quero mostrar para vocês já como é que funciona, como que eu faço o programa de ensino. Está carregando aqui. Tá, tem uma pergunta aqui da Cláudia. Vou já ler. A Cláudia perguntou aqui, quando eu apresento a letra e som, como fazer a escrita? Boa pergunta, Cláudia. Quando você apresenta letra e som, você vai fazer a associação também com a escrita. É por isso que a gente monta o programa de ensino, porque a criança, ela percebe, né, ela olha a letra, mas ela tem que saber fazer a letra, né? Ela tem que ter a noção da letra. Então, a gente trabalha, como que eu trabalho? Uma coisa minha, particular. Geralmente eu trabalho uma sessão, só som e letra, e a outra sessão eu trabalho escrita, som e letra. Eu trabalho os três. E aí eu volto a reforçar na próxima sessão, escrita, som e letra. Mas eu só dou a demanda da escrita quando eu percebo que a criança já tem a percepção boa do som. Então, por exemplo, vou mostrar para a criança a letra B e vou mostrar o som, né? B é a letra. Mas como é o som? B, B. Aí a criança começa a brincar. Eu brinco, a gente faz rotina sensória, faz cosquinha, aí a gente brinca. Aí eu vou dar sempre som, demanda com B. A gente brinca de bater B, 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 B. A gente pega os bonequinhos e brinca. Eu uso bastante rotina sensória, que a gente chama. Rotina sensório,
que a criança se mexer, se movimentar, e eu quero sempre associar. Aí eu coloco a letrinha B, e às vezes eu só trabalho uma letra. Então, a letra B, eu vou trabalhar ali, o carrinho vai passar em cima da letra B, a letra B vai passear, a letra B vai para a escola, aí eu faço toda uma cena ali com a letra. Só depois da próxima sessão, se eu sentir que a criança já consegue fazer associação do som, aí eu entro com a escrita. Aí eu já faço ela colar em cima da letra, papéis, aí eu faço ela contornar a letra com os dedos, utilizo pincel, eu utilizo canetinhas, eu só vou utilizar o lápis, aquele lápis tradicional, né, mais grossinho, só depois que ela consolidou ali aquela escrita com outros recursos. Eu uso sempre outros recursos antes do lápis. Então, aqui eu tenho para vocês um modelo de programa de ensino, que é em aba, né? Que é em aba, que eu faço, por exemplo, aqui é para 3 meses. Então, aqui o objetivo é ensinar o método fônico e o nome da criança. Eu vou ensinar o alfabeto e o nome da criança. Aí eu vou dar instruções para a criança, vou propiciar um momento lúdico, vou colocar o que eu vou utilizar logo lá na mesa, em cima da mesa, para a criança poder ter acesso, e vou estipular ali o que eu vou precisar. Vou precisar de uma rotina visual? Uhum, provavelmente sim, que é outra coisa que eu vou mandar para vocês. O modelo de rotina visual. Vou precisar de uma garrafa de água? Um reforçador? Qual é o reforçador? O reforçador pode ser um boneco, um brinquedo que a criança gosta. E vou estipular um tempo para a criança fazer a atividade. A minha sessão só tem 45 minutos, então eu tenho que fazer essa atividade em 34 minutos, porque eu preciso ter tempo para levar a criança, às vezes, no banheiro, às vezes a criança faz o lanche comigo, a criança faz, às vezes, acontece alguma coisa, eu tenho que trocar a criança, até trocar, a gente troca a fralda da criança. Então, eu deixo um tempo programado desde 34 minutos para a atividade. E aí, esse tempo ele vai aumentando, começa com 9, depois vai para 11, depois vai para 13. Esse tempo vai aumentando gradativamente à medida que a criança me dá ali aquela demanda para aumentar. Pode ser que eu consiga fazer uma atividade só com essa criança, somando tudo em 9 minutos. Na primeira semana, eu só consegui 9 minutos de atividade. Não tem problema. O meu objetivo é aumentar o tempo dessa atividade ali engajada, o tempo de engajamento na atividade, criança engajada na atividade. E assim eu vou programar. Aí eu já coloco os materiais que eu vou utilizar, quem vai estar envolvido, né, nesse programa, e o que eu vou fazer no primeiro mês. Na primeira semana, o que eu vou fazer? Na segunda semana, o que eu vou fazer? Na terceira semana, na quarta, e assim eu vou fazendo a programação do que eu preciso durante os 3 meses. No terceiro mês é feita a devolutiva. E como que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou precisar da ajuda verbal, ajuda que a gente chama visual, ajuda textual, a criança vai fazer independente, e o que vai ser, como que vai ser esse acompanhamento, tá? Isso aqui é o programa de ensino que a gente trabalha, né, para fazer o planejamento da criança. O atendimento, a Cláudia perguntou aqui, podemos apresentar o alfabeto em Libras? Pode apresentar, só que eu não conheço Libras, né? Então eu não utilizo. Se você tem o conhecimento, você pode sim apresentar, com certeza. É porque as crianças que eu atendo, as crianças não são crianças com deficiência auditiva, né? São crianças, por exemplo, autistas, mas não verbal, mas elas escutam. Pode enviar esse modelo de planejamento? Pode enviar, eu vou enviar sim, tá bom? Gente, eu vou só cancelar a gravação aqui, que está pedindo para eu encerrar a gravação, mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Só um minutinho. Já esgotou o tempo de gravação aqui. Só um pouquinho.